amém, querida? Tem algo da parte de Deus para ser derramado sobre a tua vida hoje, amém? Algo poderoso. O Senhor sempre prepara para os filhos que têm fome e sede. Vem à igreja com expectativas de Deus te surpreender. Amém? Aleluia. A gente está com um pequeno probleminha de lugares. Tem algumas pessoas em pé lá atrás ainda. Se tem algum lugar perto de você vazio, levante sua mão e faça assim, ó. Qual é o lugar que está perto de você que está vazio? Para a gente conseguir encaixar o pessoal. E se tiver algum adolescente em nosso meio que possa sentar-se por aqui, ao redor do palco, em algum lugar, a gente vai agradecer bastante. Amém? Aleluia, que coisa linda, né? Esse pastor gosta de igreja cheia, mas a gente precisa resolver esse problema rápido, indo para um lugar maior. Você crê nisso? Você faz parte disso, amém? Ó, tá sobrando lugares por ali. Levanta a mão quem agora está com um lugar perto aí de você, porque aí isso ajuda os diáconos a localizar. Ó, tem um monte de lugar por aqui, aqui, o lugar onde senta os pastores, tem gente ali, ó. Tem um monte de espaço. Vamos embora? Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Abre lá comigo. Eu vou liberar vocês por 20 e poucos minutos. Que a gente vai voltar antes da hora, combinado? Então vamos. Toma uma água, respire e volta. Eita glória. Hebreus capítulo 11. Eu estou com essa mensagem no meu coração. Eu comecei a conversar sobre ela na quinta-feira. Mas eu percebo, amados, que fazem alguns meses que o Senhor está preparando essa casa. O Senhor está preparando essa igreja. O Senhor está preparando teu casamento. O Senhor está preparando as suas finanças. O Senhor está preparando coisas que você vai viver no teu ministério. Você tem percebido que tem coisas, as mensagens, as coisas, é Deus nos preparando para viver algo que a gente sabe que vai se manifestar, que vai chegar. Mas Deus não quer que a gente fique, né, como uma pessoa desapercebida. O pastor Bud dizia que é como vaca velha em porteira nova. Você foi mudado de lugar e você fica assim. Não está identificando, não desfrutando do ambiente. Mas Deus está nos preparando, porque sempre que Ele vai fazer algo grande, Ele dá a oportunidade do seu povo estar pronto e preparado. Você está aqui? Ele disse lá, né, para Josué, diga ao povo que se prepare, diga ao povo que se consagre, diga ao povo que se organize, porque eu quero manifestar a minha glória no meio deles. Eu farei grandes coisas. Deus simplesmente poderia ter se apresentado e feito grandes coisas e pego seu povo de surpresa e todo mundo ficar admirado com o poder e a glória de Deus. Mas por que Deus avisa quando algo grande vai se manifestar? Porque Ele quer que você aproveite e pegue tudo e não deixe nada passar. Amém? Então, a preparação, ela vem antes da festa. A organização, ela vem antes da comemoração. Alguém está entendendo aqui? Ninguém veste a roupa no dia do casamento, no casamento. A noiva não se veste quando chega na igreja. O convidado não se arruma quando chega no banheiro da festa. Alguém está entendendo? A gente não põe a flor na mesa quando o convidado senta. Há uma preparação para o que há de vir. Há uma organização para a festa que vai ser celebrada. E amados, tem festa chegando. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vai te dar a roupa dessa festa. Vai te dar o comportamento para essa festa. Hebreus 11:1 vai dizer assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado e pela palavra de Deus, que de maneira que o visível veio a existir de coisas que não são visíveis. Essa mesma passagem na versão A Mensagem diz assim: o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus está
essa confiança em Deus, esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Não, eu vou ler isso de novo, você não entender não. O fato essencial da existência. Existe um fato essencial, primordial da existência. Olha o que a Bíblia diz. É que esta confiança em Deus que a fé é o alicerce sólido. É o lugar firme, é o lugar seguro que sustenta qualquer coisa. A fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faz a vida digna de ser vivida. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Qualquer coisa que você esteja vivendo, por melhor que seja, por mais maravilhosa que você esteja vendo, o que torna a vida digna de ser vivida é se o que você está fazendo envolve fé. Pode ser a maior conquista, pode ser o maior êxito nos teus negócios, pode ser algo extraordinário. Se o que você está fazendo, você faz sozinho, não precisa de Deus e não envolve fé, eu quero te dizer, é medíocre e é pequeno. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. A Bíblia está dizendo que o alicerce sólido que faz a vida digna de ser vivida tem um ingrediente indispensável chamado fé. A fé, amados, é aquilo que você precisa acessar. É aquilo que você precisa tomar. É aquilo que você precisa pegar para viver um estilo de vida que você acorda de manhã e diz assim: rapaz, eu não consigo dar conta disso não. Rapaz, se Deus não se levantar hoje em meu favor, se não tiver uma intervenção, se não houver alguma coisa, eu não consigo só. Você está no estilo de vida e no caminho certo. Amado, se sozinho você dá conta dos sonhos, se sozinho você dá conta de tudo que você está fazendo, eu quero te dizer, a tua vida está muito longe do lugar onde Deus quer que você esteja. Porque tudo que você faz, se é para Deus, se tem que dar glória a Ele, vai exigir de você fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível. Não tem possibilidade, não tem jeito, não tem maneira. Não tem, amados, caminho e nem atalho que você possa viver agradando a Deus sem fé. Você está aqui? Então a roupa que você está usando e precisa usar para desfrutar dos acontecimentos que Deus quer que você desfrute, precisa desse ingrediente indispensável, chamado fé. Mas o versículo continua aqui ainda na versão a mensagem, diz: é pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé, diga um ato de fé. Foi um ato de fé que distinguiu os nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Aí ele começa a falar aqui de todos os antepassados, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, e de como eles viveram e desfrutaram de coisas extraordinárias, de cura nos seus corpos, de provisão, de abundância no meio do deserto de escassez, de mulher estéril que passou a gerar filho, de filho morto que desfrutou da ressurreição, de vasilha que estava quase acabando o azeite se multiplicar. Mas ele diz que essa fé que gerou um resultado, essa fé que fez o povo sorrir, essa fé que fez o povo fazer festa no meio da escassez, era uma fé que não estava baseada somente no ouvir, no falar, mas a Bíblia diz que foi um ato de fé. Eu ouço, eu falo e eu acho. Um ato de fé. Estamos vivendo em um mundo, amados, onde os sentidos é muito aguçado o tempo todo. Ver, ouvir, falar. A gente o tempo todo está sendo estimulado pelas redes, pelos outdoors da vida, por tudo. A sensação que você sente, coloca para fora o que você sente. Mas isso é uma vida, um estilo de vida humano, terreno, carnal de viver.
Viver pelo que sente. Extravasar o que está dentro, sem você passar por um filtro chamado palavra de Deus. Ah, não, estão dizendo por aí. Fala o que você sente. Vá viver sua vida, coloque suas emoções para fora, seja feliz. E nessa fase, seja feliz, tem um monte de pequenas letras dizendo, vá para o inferno. Porque esse seja feliz dele faça o que quer, quando der vontade, não se importe com nada. Mas você não lê na cláusula lá embaixo, que diz assim, mas a conta depois chega. Porque essa é uma felicidade passageira, superficial e sem resultado duradouro. Mas a felicidade que vem de Deus, ela vai exigir de você atitudes, comportamentos, renúncias, mas elas vão te levar para um lugar que teu bolso não te levaria, tua influência não te faria chegar. Porque quando você age em fé, você já está reconhecendo. Existem coisas diante de mim que sozinho eu não faço. Mas também os resultados que virão são aqueles que sozinho eu jamais conquistaria. A fé exige de você um comportamento. Mas a fé vai te dar um resultado que o mundo jamais te daria. A Bíblia diz, foi um ato de fé. Por um ato de fé. A Bíblia diz, versículo 3. Pela fé vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus. O que foi criado e o que podemos ver por meio do que não vemos. Por um ato de fé, uma vez mais, por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Foi aquilo em que ele acreditava, não o que ele trouxe que fez a diferença. Aleluia. Pelo que Deus observou e pôde prová-lo e considerá-lo justo. Aí a Bíblia vai dizer, versículo 5, ainda na versão a mensagem, por um ato de fé, Enoque escapou da morte. Um ato de fé, Enoque escapou da morte. Ai, meu Deus, eles procuravam e não encontravam, pois Deus já o havia tomado. Sabemos que com base num testemunho confiável, que antes de ser tomado, ele agradou a Deus, porque é impossível agradar a Deus se não for pela fé. Versículo 7, pelo ato de fé ou pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. A Bíblia vai falar que para ofertar precisa de fé, porque Abel ofertou. E a oferta que agradou a Deus foi a de Abel e não a de Caim. E não era o que ele estava dando, era o que estava envolvido naquilo que ele estava dando enquanto ele estava dando. A Bíblia diz que Enoque foi livre da morte por um ato de fé. Noé construiu um barco numa terra seca. E eu não sei se você sabe, mas até aquele dia ninguém tinha visto chuva caindo da terra como nós vemos hoje. Construiu um barco numa terra seca, porque Deus disse que ia mandar chuva. Mas o que é chuva? Para Noé, que nunca viu descer. A fé vai exigir de você um comportamento. Vai exigir de você uma entrega. Vai exigir de você uma intensidade. E eu estou aqui falando para pessoas que querem viver coisas extraordinárias. Você quer viver o que dá, como dá, do jeito que dá, você não precisa de fé. Mas se você quer provar da intervenção divina, se você quer experimentar da ação do Espírito, se você quer provar, amados, de uma virada de chave, se você quer provar dos dons de Deus, você vai ter que aguçar os seus sentidos espirituais. Ouvir, falar, vai afetar o que você vai ver. Quem ouve qualquer coisa vai ter qualquer resultado. Mas a Bíblia diz lá em
1 Reis capítulo 18, que quando Elias anunciou a chuva, ele anunciou o que ia chegar, baseado em algo que ele ouviu, que ninguém mais ouviu. Todo mundo estava vendo uma terra seca, que há 3 anos e meio não chovia. E a Bíblia diz que ele mandou anunciar, diga a Acabe. Ou seja, ele não só disse, mas ele exigiu um comportamento. Porque fé é ousada e fé que move os céus. Ele disse, olha, já se ouve o ruído de abundante chuva. Ninguém estava ouvindo ainda, mas ele ouviu. Porque alguém que decide andar com Deus vai ouvir, amados, o que poucos ouvem. Vai ouvir comandos, vai ouvir estratégias, vai ouvir ideias, vai ouvir inspirações, que vai exigir de você um comportamento que todo mundo vai dizer, quem é o doido que está subindo no monte uma hora dessa? E mandando dizer ao rei que faça festa. Ele não tem medo da morte, não. Ele não já pagou de doido o suficiente, não. Porque, amado, andar pela fé às vezes é pagar de doido. É o povo dizer, tá doida, até é besta. Vive por nada dentro da igreja, fazendo eu não sei o quê. Porque está ouvindo não sei o quê. É exatamente porque ela está ouvindo não sei o quê, que tu não está ouvindo, que ela está fazendo o que tu não está entendendo. Não espere compreensão de quem não sabe o que você sabe, quem não ouviu o que você ouviu. Mas a fé precisa de um ato de coragem. Elias ouviu, já se ouve um ruído. Eu declaro em nome de Jesus seus ouvidos espirituais abrindo para você ouvir as coisas que Deus está falando com você. Não como você ouve o seu vizinho, não como você ouve o seu chefe, não como você ouve qualquer pessoa, mas você ouvindo como você ouvindo o Rei da Glória, dando um decreto para você, uma ordem. Não é um conselho, não é o será, não é um talvez. Deus disse, amados, é ordem, é lei, é decreto. Seus ouvidos vão se abrir para isso. Aí quando seu ouvido ouve o que Deus está dizendo, amado, não tem como a boca falar a mesma coisa. A panela tem pouca farinha, a botija tem pouco azeite. Mas eu ouvi do profeta dizendo que se eu fizesse um bolo e levasse para ele, não ia faltar. Eu não vou mais falar do que não tem na panela. Eu vou falar do que eu ouvi segundo o Senhor que aconteceria. Não faltará farinha, não faltará azeite, até o dia que Deus fizer chuva descer sobre a terra. Primeiro você ouve, depois você fala, depois você vai ver o que você ouviu e o que você falou. Primeiro você ouve o que Deus está dizendo. Depois você concorda falando o que Deus disse. Aí chegou a hora de ver aquilo que a sua boca declarou. Porque a sua boca constrói um caminho por onde os anjos vêm com respostas. Você está aqui? Ouvir, ver. Lembra lá de 2 Reis 6, que a Bíblia diz que Eliseu estava cercado por um exército de reis. Do rei, que mandou prender ele e o moço dentro de casa. Carro de ferro, cavalo e homem até umas horas, armado até os dentes. E a Bíblia diz que o moço acorda cedo, abre a janela e vê. Ele vê o quê? Ele vê a circunstância, ele vê uma realidade natural, que não é mentira. Porque a fé não nega aquilo que vê. Mas a fé se recusa a ficar com aquilo que apenas vê. Porque a fé sabe que existe um olho que precisa de colírio chamado palavra de Deus para ser aberto, para ver o que poucos veem. Ela não nega a realidade aqui, mas ela não se contenta com a realidade aqui. E a Bíblia diz que aquele moço abre a janela e ele vê e diz: meu Deus, acorda, profeta. Acabou-se tudo, a gente está cercado, a gente está encurralado. Aí o profeta nem se ocupa. A Bíblia deixa claro que o profeta não vai abrir a porta para ver. O profeta não sobe na janela para dizer: deixa eu ver se ele está vendo direito.
O profeta fica onde está e diz: Senhor, a oração é simples. Porque quem crê não precisa, amados, subir no monte e passar 7 dias jejuando. Não estou aqui falando contra jejum, dedicação, oração, consagração. Eu faço isso. Eu me consagro, eu jejuo, eu oro. Eu passo um tempo reservado com o Senhor. Mas o que eu estou dizendo não é a sua performance. É um ato de fé. A Bíblia diz que o profeta, ele fala. E o que ele fala está baseado no que ele já ouviu e no que ele já viu, porque ouviu e falou. Você está aqui? Aí ele fala, e o que ele fala abre um caminho para o que aquele moço não tinha visto ainda. E a Bíblia diz que ele ora e diz assim: Senhor, abre os olhos dele. Aí aquele moço vai lá de novo, abre a janela, e ele: ai meu Deus! Carros de ferro, cavalos de fogo e os seus cavaleiros muito maiores são aqueles que estão do nosso lado do que aqueles que estão contra nós. Porque quando os olhos da fé se abrem, você vê o que olhos de incredulidade não podem ver. E eu oro para que os seus olhos da fé se abram esses dias, para aquilo que a incredulidade está falando se cale. Você vai ouvir o que Deus está dizendo. Você vai ver aquilo que Deus está querendo te mostrar quando você começar a falar. Aleluia. Você está aqui? Alguém certa vez disse, amados, que a vida é apenas 10% do que nos acontece e 90% do que a gente faz com que do que 10% do que acontece conosco e 90% é a nossa reação baseada naquilo que aconteceu. Ou seja, se está muito ruim com você, pelo que te fizeram, pelo que te sucedeu, pelo diagnóstico que você recebeu, pela frustração que você viveu, e isso está afetando tanto a tua vida, você não está entendendo bem. 10% é o que acontece, mas 90% é a sua reação a esses 10%. Ou seja, você tem poder sobre a sua vida. Você não pode terceirizar o teu humor, a tua disposição, o teu nível de entrega, de rendição, porque alguém roubou a tua vaga no estacionamento que você estava pronto para entrar e alguém vai... Ai, que raiva. Deixa levar a raiva, mas a tua alegria não. Deixa levar a vaga, mas a tua alegria você sustenta. Ah, mas me frustraram, me decepcionaram. Estou abalado com o que me fizeram. Ai. Eu não posso mudar quem as pessoas são. Eu não posso mudar o que elas vão achar de mim, o que elas vão falar, o que elas vão pensar. Eu não posso mudar a expectativa que elas vão ter ao meu respeito, mas uma coisa eu posso fazer. Eu estou decidida a não permitir que a atitude das pessoas mudem o meu comportamento. Eu estou decidida a viver o plano de Deus para a minha vida. 2 Coríntios 4,13 diz: tende, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Também nós cremos e por isso também. Mas há um Espírito da fé habitando em você. Não é uma coisa mística, estranha. Não é um sentimento, uma coisa que de repente vem bater em você. Está em você um Espírito da fé. O Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos. E esse Espírito da fé, ele tem um comportamento. Crer e falar o que crê. E Mísia, como é que eu posso crer certo? Porque o problema é que eu falo errado, porque eu creio, eu tenho crenças baseado naquilo que minha avó disse, baseado no que eu já estudei, baseado no que eu já vivi, baseado de onde eu vim, baseado no meu bairro, da minha vida, de tudo que eu aprendi, do que eu li. Crenças erradas vão levar a falas erradas, que vão levar a comportamentos errados e colheitas indesejadas. Mas eu afeto a minha crença quando eu mudo o que eu estou ouvindo. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Se ainda está crendo errado, é porque está ouvindo pouco.
Não, Misa, mas assim, eu me esforço. Ouça mais. Misa, eu estou tentando. Ouça mais. Você precisa ouvir tanto a Bíblia. Você precisa ouvir tanto palavras de fé. Você precisa tanto estar associado com gente que crê. Até o ponto de você, amado, ficar com dúvida da sua dúvida. Você diz assim, rapaz, isso aqui não dá certo não. Rapaz, nunca deu certo para ninguém. Rapaz, isso aqui eu já tentei várias vezes. Você está tão carregado de gente que anda na fé, que fala de fé. Vem para a igreja e fala de fé. Lê a tua Bíblia, está falando de fé. E você está ali, que você vai... Rapaz, não, né? Não tem como dar errado, não. Você vai duvidar da sua dúvida. Mas do que Deus disse, nunca. Tem gente que você anda perto, que a fé dela te constrange, não é assim? Incredulidade fede igual a peixe frito dentro de casa. E se incomoda a narina de Deus, deixa o cabelo fedorento. Você pode estar cheiroso, ter tomado um banho, botado creme, perfume. Fica perto de um peixe que está assando no óleo. Fica impregnada, assim é a incredulidade, ela impregna. Sai de perto de quem só fala miséria, só fala desgraça, só fala o que não presta. Ah, mas ele é uma bênção. Porque quando eu preciso, ele sempre está me ouvindo. Uma bênção, amados, é quem te diz a verdade para te levar para o teu futuro. Chega de gente que dá tapinha no teu ombro e diz, eu te entendo. Você precisa de mais de gente, muito mais de gente, que talvez não te entenda muito, mas que te tire de um lugar de marasmo. A incredulidade é uma afronta aos céus. A incredulidade, amados, afronta Deus. Quando você crê e se contenta com menos do que o que Deus já te deu, você está dizendo, Senhor, nenhum sacrifício teu, nada que você faz para mim, Senhor, é necessário porque eu já estou bem com o que eu tenho. Incredulidade é uma afronta. Se o nível de vida que você vive não te desafia, ele está afrontando Deus. Você precisa viver um nível de vida, amado. E eu quero te dizer, eu vim aqui mexer com você mesmo. Eu vim aqui te sacudir. Eu vim aqui te dizer, não tem tempo de ser um crente parado. Não tem tempo de ser um crente mais ou menos insosso, sem graça. Você vai chegar lá no céu, você vai ficar admirado com tudo que era seu e você não usou. Com tudo que Deus reservou para você e você não gastou. Porque tem coisa, amado, que não dá para gastar no céu, porque é a moeda do céu para usar na terra. Lá não tem mercado para comprar cura. Lá não tem mercado para comprar sobrenatural, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, porque lá não precisa, lá é tudo sobrenatural. Mas existe milagre para você viver aqui na terra. Mas milagre, mas é para quem crê. E quem crê tem um ato de fé. E um ato de fé é te tirar de um lugar de incredulidade e te desafiar. Fé move Deus, fé move os céus. Mas ela não vai mover nem o céu, nem a Deus, se ela não te mover primeiro. Você está aqui? Os céus estão esperando uma reação da terra. Sabe como é que chuva vem da nuvem? Quando há evaporação de água da terra. A evaporação de água da terra carrega a nuvem, que pesa a nuvem, que faz aguaceiro vir do céu. Ou seja, o céu, ele quer devolver o que a terra clamou. Eu não sei, amados, o que está reservado para você, mas se você não quiser, eu pego também. 1 Coríntios 16, 9 diz, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho me foi aberta, mas há muitos adversários. Isso não significa que a adversidade, gente, é um indício de que Deus não está no negócio. Eu vejo muita gente dizendo assim, se está difícil é porque Deus não está nesse negócio. Não, às vezes, mas está muito difícil e Deus está no negócio. Porque Deus não vai criar a dificuldade, mas às vezes a dificuldade vem e você quer fugir dela, mas é a dificuldade que vai te dar resistência para o próximo nível. Há uma história bem interessante que Mark Hanks conta no livro O Espírito da Fé, e que ele fala sobre a história dos salmões. Eu fui pesquisar cientificamente para ver o embasamento disso.
E há muitos relatos e reportagens sobre isso. E vídeos na internet você pode ver depois. O salmão, geralmente, ele vive boa parte da sua vida no mar. Mas quando ele vai desovar, quando ele vai reproduzir, multiplicar, ele faz uma viagem contrária à correnteza, sai do mar e ele entra no rio para águas tranquilas e terras calmas. E essa terra, essa água, na verdade não é água, né? Eu digo a terra é o lugar. Essa água que ele decide desovar, os cientistas descobriram que era a água onde ele foi gerado. Não sei se você está entendendo. Mas só vai sair vida de você. Só vai sair poder de você. Só vai sair, amados, fé sobrenatural de você. Se você volta para a origem. Se você volta para a essência de como Deus funciona. Não é pela mente, não é pelo que sente, é pela fé. Pela fé o mundo foi criado. E ele está lá, nadando contra a correnteza. Aí vem pescador para pegar ele. Vem circunstância, vem a própria força da água. E os ursos, você pode ver na internet, os ursos eles ficam ali num lugar mais difícil porque eles sobem cachoeiras. É um negócio incrível. E os ursos ficam bem ali naquela passagem. Interessante que diz que os ursos, eles gostam mais do salmão nessa época. Não é que o salmão dessa época é diferente do outro, é que o sabor que ele dá na boca do urso é diferente, porque ele está carregado de ovas. Significa que o diabo não quer te parar só por quem você é porque ele quer paralisar o que você carrega. Quando alguém está carregado de sonhos e de projeto divino, tem um gosto diferente. Parar quem não faz nada não faz sentido. Mas parar quem está carregado de fé, carregado de projeto, carregado de sonho. Ah, mas vai vir urso, vai vir pescador. Mas eu quero te dizer, você vai chegar no lugar onde você vai colocar para fora tudo que você carrega aí dentro. Veio serpente, veio naufrágio, veio flagelo para Paulo. Mas Paulo estava carregado de uma mensagem. Paulo estava carregado da fé. A Bíblia diz que Paulo passava no lugar e a sombra dele curava. A Bíblia diz por onde Paulo passava as cartas, Gálatas. E as cartas ele começou Efésios. Mas estava cheio de coisas para nascer, cheio de coisas para liberar. Eu quero te dizer, esse é um tempo de liberações. Aleluia. Você vai gerar, você vai colocar para fora aquilo que você carrega. Mas você precisa de um ato de fé. Você precisa de um ato de coragem. Você precisa se levantar desse lugar. Eu já sei, eu já conheço, para dizer: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, destapa os meus ouvidos. Eu quero falar o que você está falando. Eu quero agir, me comprometer. Salmo 115, 11 diz: o Senhor vos aumentará, não só... Deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. O Senhor vos aumentará mais e mais, a vós e aos vossos filhos. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Não vai diminuindo, não vai piorando. Mas a intensidade da pressão pode aumentar, mas os frutos e os resultados vão ser maiores. Mas o espírito da fé requer de você um comportamento, uma entrega, um resultado. Eu já contei essa história aqui, mas houve uma grande depressão nos Estados Unidos. As
pessoas não tinham emprego suficiente, não tinham comida suficiente. A Grande Depressão Americana. E nesse período, os empregos eram muito disputados. Um período de guerra, de situações difíceis. E uma grande empresa tinha uma única vaga para oferecer. Mas era tanta disputa pelaquela vaga, que ela decidiu montar um esquema para rapidamente identificar quem era a pessoa adequada. Depois de dias fazendo entrevista, ela disse: não dá para ficar fazendo entrevista. Esse povo não tem a qualificação que a gente precisa e a gente está perdendo tempo. Aí vinha um, outro, e a fila dobrava o quarteirão. Como eles sabiam que precisavam, então eles decidiram colocar em curso o plano deles. Colocaram uma caixa de som do lado de fora da rua, ali no quarteirão onde ficava a empresa, onde estava acontecendo a entrevista. E soltava naquela caixa de som uma mensagem que ninguém entendia, porque era uma linguagem que eles não estavam acostumados a ouvir, não era inglês. Até que em um dos dias da entrevista, ouvindo aquele som, uma pessoa que estava lá atrás da fila sai correndo, entra na sala da entrevista do chefe e diz: estou aqui. Você imagina que todo mundo que estava na fila começa a dizer: que ousadia é essa? Que ele está passando na frente de todo mundo e entrando para pegar a vaga que podia ser de algum da gente. Ele não esperou a vez dele. Aí ele viu, entra e diz: eu vi que você disse e eu estou aqui, eu estou pronto para ocupar o cargo. E o mais interessante é que o entrevistador disse: pois você é a pessoa contratada. Ele saiu, pegou, alguma coisa que pudesse transmitir sua voz e disse: ei, gente, acabou a entrevista. A revolta tomou conta, ninguém entendeu nada. Ele disse aqui: eu não sei se vocês perceberam, mas fazem dias que essa caixa de som está liberando uma mensagem. E parece que só ele entendeu. Pessoal, que mensagem ele fez? A mensagem é um código Morse. E o emprego é para quem entende o código Morse. E em código Morse eu estava dizendo na mensagem assim: se você está ouvindo o que eu estou dizendo, está entendendo, pode sair da fila imediatamente e ocupar o lugar, a vaga é sua. Ele saiu do último da fila para ocupar um lugar. Isso significa que se você ouvir o que Deus está dizendo, se você entender o código dos céus, crer e falar, você vai sair do último e você vai ocupar lugares improváveis. Eu oro e eu declaro sobre a sua vida olhos que vão se abrir, ouvidos que vão se destapar, para você ouvir o que Deus está falando, para você se comprometer com aquilo que Deus está dizendo. Não basta ouvir, não basta entender, tem que ter coragem de sair da fila e entrar correndo na porta que Deus vai abrir. Tem portas que já estão abertas para você. Mas entender o código da fé tem que ter um ato de fé. Tem coisas que estão chegando para você, meu querido, e Deus só está esperando um comportamento, uma atitude sua. Pare de sustentar tudo no seu braço e passe a crer em Deus. O seu jeito pode te dar algum resultado, mas o jeito de Deus te dará uma colheita que você não saberá como administrar. Você vai ter que chamar amigos para te ajudar. Eu estou te dizendo, tem algo bom acontecendo, tem algo bom sendo liberado. Bote a roupa da festa. Bote a roupa da festa antes de entrar na festa. Deus está dizendo: se comporte, se prepare. Tem algo bom sendo preparado para você. Não dá para ficar pronto depois. Deus está dizendo: fique pronto agora. Mude a sua boca agora. Comece a agir do jeito certo agora. Porque quando o som da festa tocar, naquela caixa de som, lá na tua casa, lá no teu emprego, você vai entender: é Deus que está agindo, é uma porta que está sendo aberta, tem algo acontecendo, eu já estou vestido.
Tem alguém aqui que já está vestido para aquilo que Deus está fazendo? Então levante a tua mão e vamos cantar ao Senhor. Cadê o cântico de festa? Cadê? Vamos tocar esse negócio aí? Bote a roupa da fé, a roupa da ousadia, e veja, essa vaga é minha, esse lugar que Deus está preparando é meu, essa oportunidade é a minha oportunidade. O que você vai fazer, meu irmão? Eu já estou dançando, eu já estou comemorando a oportunidade.